Vamos lá. Agora aqui o item, segundo método de integração, é o pensar aqui em substituição ainda, mas é substituição trigonométrica. Esse método, o início da integral é simples, é o que eu vou falar aqui, mas esses que envolvem substituição trigonométrica, eles podem ter uma segunda etapa diferente. Às vezes você começa fazendo a substituição trigonométrica e depois você obtém uma outra integral nova em que você de repente tem que usar algum outro método. Você tem que tirar alguma outra coisa do bolso. Isso aqui que eu vou falar é o início da questão. Talvez já resolva direto e já dê para achar o resultado direto. Talvez você ainda precise de mais etapas. Então, esse tema que envolve substituições trigonométricas, a gente pode ter inclusive integrais muito difíceis, que tenha várias etapas para você passar. Mas vamos ver, né? Vamos ver o início e vamos fazer ali um exemplo que vai ser rápido. Que é basicamente o seguinte: isso normalmente vai ter a ver com raiz, e aí você tem três casos. Ou você vai ter raiz de 1 menos alguma coisa ao quadrado, ou você vai ter raiz de 1 mais alguma coisa ao quadrado, ou você vai ter raiz de coisa ao quadrado menos 1. E aí basicamente você vai mudar a variável para aproveitar o que você sabe da trigonometria, das relações da trigonometria. Se você tiver algo assim, chama essa coisa que está aqui ao quadrado de seno ou de cosseno. Qual é a ideia que está por trás disso? Se eu chamar isso aqui de um seno, vai aparecer ali 1 menos seno ao quadrado. Se eu chamo isso aqui de seno, por exemplo. E por que isso é bom? Porque 1 menos seno ao quadrado, pelas relações da trigonometria, vai ser cosseno ao quadrado. Então, na verdade, a gente vai conseguir se livrar da raiz, porque vai aparecer cosseno ao quadrado com a raiz. Aí, claro que vai ter que fazer as análises, né? Se vai ser cosseno, se vai ser menos cosseno, se vai ter que botar um módulo, mas você vai conseguir se livrar da raiz quadrada, porque vai aparecer aqui algo que é a raiz quadrada disso, vai virar a raiz quadrada de um cosseno ao quadrado. Então, você vai conseguir se livrar da raiz ali. Claro que com cuidado, né? Inicialmente aqui o correto é botar módulo de cosseno, mas dependendo do caso você vai ver que é só cosseno ou que é só o menos cosseno e tal. Mas o importante é, isso servirá para fazer você se livrar da raiz. E aí daí você continua. Outra coisa, quando você tem raiz de 1 mais coisa ao quadrado, aí você tem que lembrar de outra relação da trigonometria. Qual é a outra relação da trigonometria? Que tem 1 mais algo ao quadrado virando um negócio mais simples. É justamente aqui, ó, o 1 mais tangente ao quadrado. Por isso que a gente chama esse negócio aqui de tangente. Se eu chamar isso aqui de tangente, vai aparecer 1 mais tangente ao quadrado. E isso é bonito porque 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, quando eu tiver aqui essa raiz, vai ser raiz disso, que vai ser raiz de secante ao quadrado. Então, mais uma vez, eu vou poder me livrar ali da raiz. E por fim, né, eu vou pegar a ideia, é quando eu tenho algo ao quadrado menos 1. Aí o bizu vai chamar de secante, justamente porque por causa disso aqui, secante ao quadrado θ menos 1 é só tangente ao quadrado. Então, se eu pego isso aqui e chamo de secante, eu vou poder substituir isso aqui por isso, e aí vou me livrar da raiz. Então a ideia da substituição trigonométrica é justamente fazer aqui dentro virar um quadrado, para eu poder me livrar da raiz quadrada e aí seguir o barco. Pode ser que isso seja só uma etapa inicial, talvez você caia ainda em algo que exija um outro método. Mas no mínimo você já consegue começar a questão. E aí vamos fazer aquele exemplo ali, né, para deixar claro ali e ter um resultado acontecendo na prática. Repara ali, eu tenho integral de 1 sobre raiz de 1 mais x2. Eu estou vendo que eu estou nesse caso. Nesse caso aqui. Eu tenho 1 mais alguma coisa ao quadrado. Então eu vou chegar ali e vou fazer assim, ó. Seja x igual a tangente θ. E aí eu vou lá e derivo. Para achar o dx, né? Se eu derivar aqui, eu vou ter que dx
é igual a derivada de tangente, que é secante ao quadrado θ, dx dθ, né, derivando em θ, dx dθ é secante ao quadrado θ, certo? Estou derivando aqui em θ, dx dθ igual a derivada de tangente em θ, que é secante ao quadrado. Aí, pegando licença poética, passando dθ para lá, eu vou ter que dx é secante ao quadrado θ dθ. Então, agora sim, transformando tudo, eu vou ter o seguinte, integral de 1 sobre raiz de 1 mais tangente ao quadrado θ vezes dx. Só que o que é dx? É secante ao quadrado θ dθ vezes secante ao quadrado θ dθ. Aí justamente, por que eu fiz isso? Raiz de 1 mais tangente ao quadrado, isso aqui vai virar integral de 1 sobre raiz de secante ao quadrado vezes secante ao quadrado θ dθ. Aí, ó, tempo aí para você copiar aqui o bizu. Vou apagar. Vou ter o seguinte. Vou aqui, né, fazer vista grossa. Esse raiz de secante ao quadrado, o correto aqui seria chamar de módulo de secante θ. Né? Raiz de alguma coisa ao quadrado é para ser o módulo. Mas vamos pensar aqui em um θ do primeiro quadrante, por exemplo. 0 menor ou igual a θ menor ou igual a π sobre 2. Menor, só aqui. Então, pensando num θ nesse intervalo, a raiz de secante ao quadrado vai ser simplesmente secante. Para não ficar me preocupando com o módulo, ter que abrir em dois casos e tal. Deixa mais simples, né? Vamos simplificar. Então eu vou ter ali, vai ficar a integral de secante ao quadrado sobre secante dθ. Então vai cortar, né? Eu caio aqui numa integral imediata, que é a integral de secante θ dθ. Quer dizer, imediata não, né? Essa não é uma integral imediata, é uma integral que é difícil para você deduzir, mas é uma integral básica que você tem que saber decorado. Qual é o valor da integral de secante? O valor da integral de secante é log do módulo aqui de secante mais tangente mais c. Então, como você decorou a integral de secante, você já consegue chegar aqui no resultado direto. Mas repara que ainda não acabou, porque no início a integral começou com x. Então a resposta aqui vai estar com x, né? Não vai aparecer θ lá nas opções, numa questão múltipla escolha. O θ é fruto da nossa imaginação. A integral é em x. Então tem que voltar para o x aqui agora. Uma parte aqui já é óbvia, porque tangente θ é o próprio x. Isso aqui é x puro. Tá tranquilo. E a secante? Pô, a secante, você tem que lembrar da relação trigonométrica de novo. A secante é raiz de 1 mais tangente ao quadrado. Olha só que doido. Não é isso? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Aí você tira a raiz e vira secante. Então isso aqui vai ser raiz de 1 mais x ao quadrado. Logo, finalmente, essa integral aqui vai ser log, olha só que doido, de raiz de 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais x ao quadrado, quer dizer, mais x. É isso mesmo. Essa integral aqui do início, integral de raiz de 1 sobre 1 mais x ao quadrado, dá esse monstrinho aqui. O log de x mais raiz de 1 mais x ao quadrado. E aí você pode fazer a prova real, né? Se você derivar isso aqui, você vai ver que vai cair lá. Quando você deriva isso, tudo aqui, sobra exatamente isso. É um bom exercício até você fazer aí, né? Só a derivada disso já é algo que já dá um trabalhinho para você fazer, né? E a integral você vê aí, né? A gente começou
vendo o bizu. Para me livrar dessa raiz, eu chamei o x de tangente, troquei a variável toda, né? Fiz aparecer o dx e relacionei, né, o dx com dθ, caí numa integral em θ puro. Aí essa integral em θ puro caiu numa integral não imediata, mas uma integral básica, que você tem que saber decorado. Escrevi o resultado que já está decorado. E aí voltei para o x. Voltei para o x. Aqui já era imediatamente x. E aqui ainda tive que usar a trigonometria de novo para relacionar com x. Aí finalmente a gente cai aqui, né? Tá? Ufa! Você vê que substituição trigonométrica, se você quiser treinar aí, né? Isso aí tem a ver com a questão número 26 da apostila. A questão 26 ali, acho que todos os itens, ou quase todos os itens, tratam de substituição trigonométrica. E aí você tem que treinar, né? E assim, você começa com a substituição trigonométrica e depois sempre pode ter alguma surpresinha, tem que praticar. Valeu!